Reflexão da palavra de Deus para nossos corações. Mensagem muito conhecida, né? Que se encontra no livro de Marcos, capítulo 10, no versículo 49, que diz assim: E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: Queres que eu te faça? E o cego disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Glórias a Deus. Aqui, nesta passagem, podemos entender que ali, aquele cego que estava mendigando, né, ali naquele local, ele ouviu que o Senhor Jesus estava passando por causa da multidão, né, que clamavam, adoravam ao Senhor Jesus, né, e ele já tinha ouvido do Senhor Jesus, que o Senhor Jesus era aquele que curava, que salvava, que ressuscitava, que fazia milagres. Então ele clamou ao Senhor Jesus, ele clamou em alta voz, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E alguém sempre mandando ele calar a boca, ele ficar quieto. Mas ele aumentava mais e mais a sua voz, por causa da sua necessidade, do seu problema, da sua dificuldade. E ele clamava em alta voz: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O Senhor Jesus, ouvindo, né, manda chamar o cego. E o cego ali na presença do Senhor Jesus, Jesus pergunta, mesmo sabendo da necessidade daquele cego, conhecendo o coração daquele cego, os pensamentos daquele cego, o Senhor Jesus pergunta: O que queres que eu te faça? E o cego responde: Mestre, que eu veja, que eu tenha vista, que eu veja. E o Senhor Jesus, mediante a fé daquele cego, diz: Vai, a tua fé te salvou. Ou seja, te curou, te libertou. A tua fé fez isso. E o Senhor Jesus abençoa aquela vida e o cego passa a caminhar com o Senhor Jesus, seguindo ali, glorificando, exaltando ao Senhor Jesus. E o que nós hoje aprendemos nesta mensagem? Aprendemos que, mediante a nossa necessidade, mediante a nossa situação, o nosso problema, a nossa dor, ao nosso sofrimento, precisamos clamar. Clamar ao Senhor Jesus, pedindo assim socorro, porque Ele é o socorro bem presente na hora da angústia, da necessidade. É o Senhor Jesus. Precisamos sim clamar, ainda que alguém possa tentar nos calar. Ei, não clame assim tão alto. Não precisa clamar tão alto, em alta voz. Não, não precisa. Precisa clamar, sim. Assim como o cego. O cego estava necessitado, precisando. E outra coisa é clamar acreditando de verdade que o Senhor Jesus irá nos ouvir. Não sei, eu não conheço a sua necessidade, o seu problema, a sua dificuldade, meu amado, mas eu digo para você que você precisa sim clamar, assim como o cego, ainda que alguém venha tentar te calar. Continue clamando ao Senhor Jesus. E o Senhor Jesus pergunta para você hoje, ele pergunta, assim como ele pergunta também para mim: O que queres que eu te faça? Qual é o seu problema, a sua necessidade? O que você quer que eu faça para você?
Mas o Senhor Jesus, Ele sabe, Ele conhece a minha necessidade, a sua necessidade, assim como Ele conhecia deste cego. Ele conhece e Ele está pedindo, mesmo conhecendo a sua necessidade, meu amado, Ele está perguntando: o que você quer que eu faça na sua vida? O que você quer que eu faça para você hoje? E você irá responder ao Senhor Jesus aquilo que o Senhor Jesus já sabe. Porém, é preciso responder assim como o cego respondeu, com fé, com muita fé, acreditando, confiando no poder do Senhor Jesus. Confiando no poder do Senhor Jesus. Assim o cego foi curado, abençoado e passou a caminhar com o Senhor Jesus. O Senhor Jesus pergunta para você e para mim hoje: o que queres que eu te faça? Outro detalhe nesta mensagem: o Senhor Jesus, Ele sabe o que é bom. O que será bom para você e para mim. Ele sabia que curando aquele cego, dando vista àquele cego, seria bom, uma coisa muito boa para aquele cego. E Ele sabe também o que será bom para mim e para você, meu amado. Eu não sei o que você está clamando ou o que você irá clamar ao Senhor Jesus, mas uma coisa eu sei com certeza: o Senhor Jesus, Ele sabe, Ele conhece o seu coração, os seus pensamentos, o que você pretende fazer, né, futuramente, mediante a sua bênção, a sua vitória, né? Ele conhece e ainda assim Ele está perguntando: o que você quer? Você está clamando e Ele está te perguntando: o que você quer que eu faça na sua vida? Você irá dizer ao Senhor Jesus, com sinceridade no seu coração e com fé. Porém, se não for bom para você, meu amado, o que você está pedindo, clamando ao Senhor Jesus, se não for bom para você, o Senhor Jesus não irá te conceder. Agora, se for bom para você, o Senhor Jesus, Ele sabe o que é bom para você e para mim. Aí sim, com certeza, Ele irá nos conceder o que nós estamos clamando. É assim como nós, como pai, ouvimos nosso filho pedir algo. E nós também estamos cientes do que é bom para nossos filhos. Existem coisas que não devemos de maneira nenhuma dar para os nossos filhos. Mas existem coisas que nossos filhos pedem. Né? Eles fazem aquele pedido: pai, mãe, gostaria de receber esse presente. Ou não sei o quê. Mas você vê que é uma coisa boa para o seu filho. E você vai, abençoa seu filho, você dá ao seu filho. Mas se for uma coisa ruim, que você vê que vai trazer prejuízo para o seu filho, com certeza você não vai dar. Assim também é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque Ele quer ver o bem de cada um de nós, assim como Ele viu o bem deste cego. Ele, sabendo que o cego precisava, Ele perguntou ao cego, ele sabia de verdade a necessidade daquele cego, e ele sabia que era bom para aquele cego. E o cego enxergou, teve a visão e passou a caminhar com o Senhor Jesus, o caminho, a verdade e a vida. Jesus diz: vai, tua fé te salvou. Oh glória, coisa maravilhosa. O Senhor Jesus, meu amado, Ele quer o melhor para mim
e para você. Que você possa meditar de verdade nesta mensagem e acreditar que o Senhor Jesus, Ele quer de verdade o melhor para você. Que você possa clamar, continuar clamando, acreditando sim de verdade. Mas você só receberá, primeiro, mediante a sua fé. Segundo, se for bom para você, o Senhor Jesus com certeza irá entregar nas suas mãos, irá te abençoar, creia. Esta é a reflexão que eu trago para o seu coração e o meu coração, que possamos hoje se sentir de verdade alimentado da palavra do Senhor Jesus em nossos corações. E continuar clamando com fé, acreditando e confiando no poder e no agir do Senhor Jesus, confiando nesta palavra, nas promessas do Senhor Jesus. Receba essa mensagem no seu coração, em nome do Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe a sua vida.